começar contando uma historinha da minha infância que me marcou muito. Eu nasci no Cerrado, não sei se vocês conhecem, mas tem uma cidade no Cerrado, chamada Brasília, a capital da esperança. Ela foi construída com a proposta que não existiriam classes, existiria uma mistura. Eu nasci e fiquei brincando na minha infância no Cerrado, com um monte de criança, tive uma infância muito rica, uma liberdade incrível. E aí eu assisti um filme chamado Surf no Havaí. Aí eu falei, eu quero ser surfista. Só que existia uma distância enorme do mar, né? E não existia a banda Nat Roots. Eu sou surfista do Lago Paranoá. Não existia nessa época, mas eu queria ser surfista, mesmo morando no Cerrado. E aí, por ironia do destino, meu pai ele teve que ser remanejado do emprego dele. E aí ele fez uma coisa muito bacana para a minha vida, para a minha família. Ele abriu um mapa do Brasil e falou, família, eu, meu irmão, minha mulher, ou quer dizer, eu, meu irmão, minha mãe, eu tinha 10 anos, decidimos qual lugar que a família ia morar. E aí ele já sabia, na cabeça dele, já sabia que era Rio de Janeiro, porque toda a vida social dele foi no Rio de Janeiro. Apontamos o dedo para o Rio de Janeiro, é para cá. E aí ele tinha uma coisa com a Ilha do Governador, ele gostava muito da Ilha do Governador. Era um interesse dele morar lá. E aí abriu outro mapa, o mapa do Rio de Janeiro, e apontou o que vocês acham da Ilha do Governador. Falei, pronto, realizei meu sonho. Surf do Havaí, eu vou morar numa ilha. Cara, dia seguinte eu cheguei na escola, para os meus amigos da escola, falei, meu amigo, eu vou morar na ilha, cara, na ilha do surf do Havaí. Quando eu cheguei, a família, mudança, cheguei na ilha, primeira coisa que eu fiz foi o quê? Saí correndo para a Praia da Bica. Não sei se vocês conhecem a Praia da Bica, mas fica cercada pelas águas da Baía de Guanabara. Saí correndo com um amigo, vamos para a praia, vamos para a praia. E aí o lodo foi entrando. Meu pé entrando no lodo, e quando eu senti um cheiro, eu falei, há algo errado aqui, o cinema me enganou. Essa ilha não é bem a ilha que eu vi no filme. Então, essa experiência me formou como biólogo. Eu queria entender por que isso acontecia, por que a natureza era degradada, e por que o cinema me enganou. Eu fiquei muito chateado com aquela história. E aí, então, eu começo a minha trajetória. E eu vou dividir a minha fala com os amigos que eu fiz aqui em Macaé e no Brasil. Tá? O corondô é esse aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente cozinha, tira o que tá dentro. Isso aqui é muito forte. Esse aqui é saracutá. Esse aqui é o corondô. E temos negamina, que não é só com a maré seca. E tem o sururu, que a gente cava também na areia. Sururu. E tem o solambi. Tem tudo. Vocês não vivem dizendo que nós não podemos invadir a natureza, não podemos tirar a casa dos animais? Como que vocês vão fazer isso agora? Se já tem ali na Ibitiva, por que não procura outro lugar para fazer? Porque tem que ser justamente onde os animais estão. Eu sei que todo lugar vai ter um animal, mas vai prejudicar esses animais lindos por causa de um porto que com certeza vai trazer popularidade para a cidade de Macaé, mas vai trazer muito prejuízo para os animais. Como vocês ficariam se entrasse alguém dentro da casa de vocês e falasse assim, peraí que o dinheiro é mais importante, e agora? Com essa alteração da natureza, sofre a futura geração que não viu uma verdadeira natureza. O maior sonho meu era poder mostrar para essa geração futura e atual a natureza que eu conheci. Agora, imagina o filho do meu filho. A natureza está morrendo. Professor, para você! Achei a formiga onça! Professor, corre, professor! Corre, professor! Corre! Corre aqui, professor IBR! Corre! Ela mesmo, corre! Corre, professor! Formiga onça! Vem! Corre! Vem, ela vai fugir! Vou virar a vinda pra câmera.
Gente, ela mesma, a formiga onça. Bom, dessa forma eu fui atravessar a Baía de Guanabara para ir para a FRJ, estudar, fazer biologia na FRJ, uma instituição que eu tenho muito orgulho e tenho muita felicidade de ter estudado lá. Na biologia, eu comecei a perceber que a biologia ela não estava dando conta, a universidade não estava dando conta, existiam caixas que também estavam me prendendo. Só que na UFRJ a gente tem uma possibilidade de fazer disciplinas em outros cursos. Então, eu comecei a perceber isso e fiz várias disciplinas na comunicação, na antropologia, na geografia, e dessa forma eu fui ampliando a minha forma de entender o conhecimento. E aí eu comecei a fazer algumas leituras sobre o processo da ciência e tive acesso a alguns pensadores que começaram a me mostrar algumas falhas no percurso da ciência dita moderna. A primeira é essa fragmentação do conhecimento, natural, social. Eu queria entender a biologia social. Eu queria não só entender a biologia, mas eu queria entender a biologia do cotidiano. Razão, emoção, corpo, mente, essas fragmentações, colocar isso dentro de caixas também não fazia o menor sentido para mim. E a outra coisa, então, isso é o quê? São as disciplinas. E não só a disciplina, mas também disciplina o conhecimento. É um conhecimento disciplinador, que deixa as pessoas dóceis, apagadas, apáticas. Então, essa é uma crítica. E a segunda crítica é a questão de um conhecimento hierárquico, como se o saber científico fosse um saber mais potente. Então, eu ficava muito com esses questionamentos e alguns pensadores me ajudavam. Então, eu comecei a formular uma pergunta: como formar biólogos? Eu queria me formar nesse sentido. E depois, quando entrei para dentro da universidade, nesse caminho que eu sigo: como formar biólogos sem fragmentar o conhecimento e promovendo o diálogo de saberes. Essa é uma questão que eu venho trabalhando e o cinema me permite isso, porque você sai das caixas que as instituições colocam e você começa a experimentar algo de maneira coletiva. Então, eu tive a oportunidade, enquanto professor de escola pública aqui em Macaé, experimentar a produção audiovisual com crianças. Isso foi uma experiência incrível. E eu trabalhei 5 anos numa escola, uma primeira escola integral na cidade, que ela não existe mais. É uma escola que tinha um currículo totalmente diferenciado e acabou. E agora a gente escuta falar de uma base nacional comum curricular, como se o currículo fosse comum para todas as escolas. Então, a diversidade das escolas ela precisa ser valorizada. E aí, eu acredito muito nessa possibilidade de cinema. E aí, o que um biólogo faz, né? Um biólogo vai fazer filme? Eu vou fazer filme. A primeira coisa que o biólogo vai fazer, então, é seguir os animais, vai filmar os animais na natureza. Então, seguindo a formiga, eu encontrei uma paisagem linda dessa, uma diversidade de pessoas, e aqui é uma sala de aula. O processo de fazer filme, para mim e para o grupo que trabalha no laboratório, é um processo de educação. Isso aqui, é difícil você identificar quem é um professor. Quem é um professor aqui? Não existe a figura do professor. Existe aqui o mediador, aquele que está no meio, aquele que está circulando. O professor pode ser a criança que está ali. Essas crianças do Lagomar me ensinam muito. Elas que pegaram a formiga-onça. Aqui você tem alunos de mestrado, de doutorado, alunos de graduação, guarda municipal, professor da rede, todo mundo misturado, se encontraram para fazer um filme. O filme do encontro dessas pessoas. Aqui outra imagem que mostra quem é o professor. O pescador ele está na figura de um professor. Então, você conversar com essas pessoas é você ter acesso a outros saberes que a universidade não dá conta. São os saberes que são chamados tradicionais, saberes locais. E essa aqui é uma outra experiência que eu tive recentemente, um filme de ficção. Então, existe uma fronteira entre a ficção e o documentário, o filme de ficção e o filme de documentário. Essa aqui é uma imagem de baixo,
em Curaçá, Bahia. Tive uma experiência de ficar lá um tempo fazendo filme com essas pessoas. Então, parece que existem fronteiras do conhecimento, caixas, certo? Essas fronteiras, elas precisam ser arrebentadas. Ou precisamos olhar para essas fronteiras. Aqui é um exemplo de uma fronteira, que é um espaço onde eu venho experimentando as minhas produções. Essa imagem ela é muito simbólica, porque ela mostra uma fronteira de uma unidade de conservação, é uma área protegida, é onde a biologia deixa de ser biologia e se torna política, econômica, científica, a biologia da vida real. E uma mão pensando, eu entro ou não entro? Eu arrebento essa fronteira ou não arrebento? E aí, às vezes, é necessário passar por baixo dela, passar por baixo das fronteiras. E, passando por baixo, a gente encontra pessoas maravilhosas como o Capitão do Mato, é assim que ele se chama, de Carapebus. Ele foi ex-cortador de cana, trabalhou durante um período em Carapebus. Nós temos uma usina de cana central, e ele foi um trabalhador braçal que produzia um açúcar que ia adoçar chá de madame da Europa. Conversar com ele me mostra muito da biologia, me mostra muito do conhecimento que essa pessoa tem e como a biologia pode ser enriquecida quando a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas. Essa figura mostra o processo de fazer filme de maneira coletiva. Então, existe a pré-produção, que é escolher o personagem, por exemplo, o Capitão do Mato, ou um personagem como esse aqui que está com a mão na boca, ele está escolhendo a cena. Aquele ali é um professor de arte do município. Ele está escolhendo como vai ser o filme. Existe um processo dialógico ali, do início ao fim. Nessa figura aqui do lado é a montagem do filme. Isso dentro da universidade. Então, quem participou do filme está dentro da universidade. Está construindo de maneira coletiva. E depois, um dos momentos mais ricos, que é a exibição na comunidade. É exibir aquele material, e aí você tem um retorno, um feedback muito interessante. E, novamente, as fronteiras da universidade são arrebentadas, abertas. Para fechar, eu queria contar essa história aqui, que é uma história muito interessante. Triste, mas é interessante, que a gente precisa saber. Vocês já viram a ararinha azul? A ararinha azul é uma espécie que só existia, agora ela só existe na Europa. Ela só existia numa comunidade chamada Curaçá, no interior da Bahia, e todos os exemplares foram levados para a Europa. Recentemente, então, ela foi considerada extinta da natureza, ela não existe mais na natureza. E existe um projeto grande para fazer o retorno dessa espécie para a natureza. Se não tiver uma parceria com a comunidade local, essa espécie não vai conseguir voltar para a natureza. Ela é uma pedra preciosa, azul, da cor da turmalina paraíba, que é uma outra riqueza que também está sendo bastante explorada no Nordeste para enfeitar a madame, que vai para o Oscar ganhar suas premiações no tapete vermelho. As nossas riquezas, elas são levadas. Mas não só as nossas riquezas são levadas, mas a nossa mente também é levada. Então, existe um processo de colonização do nosso pensamento. Fazer cinema é descolonizar o pensamento. Fazer cinema com o povo é descolonizar o pensamento. Fazer cinema é pensar a nossa realidade a partir dos nossos olhos, porque senão a gente vai ficar vendo a partir dos olhos dos outros. E você sentar de frente para a televisão e ficar passando o filme do Netflix, escolhendo, achando que você está escolhendo o filme, não, que é um engano, porque existem pessoas que escolhem os filmes que estão ali. Você não está escolhendo nada, você está sendo escolhido. Então, eu convido vocês para fazer cinema com muito amor e muito carinho. Um abraço, eu deixo minha despedida.